Semana passada nós começamos a falar sobre tempestades e falamos sobre Paulo, quando ele foi preso por falar do amor de Deus e colocaram Paulo num navio para ele ir até Roma, só que Deus já havia falado para ele que ele teria que ir até Roma. Então foi o jeito de Deus, a maneira de Deus. A gente pensa às vezes que as catástrofes, as situações de dificuldade que nós estamos passando são para a nossa morte. Mas, querido, você vai passar por todas as situações em vitória. Amém? Nenhuma tempestade vai te afogar. Tu és aquele que Deus escolheu para aquela situação, para ter vitória. Para você mostrar quem é Deus na sua vida, para você mostrar para quem for, para sua família, para aqueles que estiverem ao seu redor, no seu trabalho, seja quem for, você vai mostrar quem é Deus e a vitória já está sobre você. Amém? Então eu quero ler com você Atos capítulo 28. Na semana passada nós lemos Atos 27. E hoje nós vamos ler um pedaço de Atos 28 e vamos ver o que aconteceu. Porque no meio da tempestade, Deus deu uma palavra para Paulo. Deus disse: Paulo, fala para esse povo que nenhum deles vai morrer. E Paulo foi lá e disse: não, ninguém vai morrer, mas tem algumas coisas que vocês têm que fazer. Vamos colocar as coisas, a comida, o mastro, tudo que é peso do navio, vamos jogar fora. E eu convido você a, nesta noite, jogar fora tudo aquilo que é peso na sua vida, tudo aquilo que tem pesado, tudo aquilo que tem feito você ficar mais difícil as coisas aos seus olhos, aquilo que tem trazido realmente peso e angústia para o seu coração. Coloca no mar do esquecimento, coloca essa dificuldade lá longe. Vai para os braços de Deus. Deus sempre vai ter uma praia te esperando para a tua bonança. Amém? Deus sempre vai ter, depois de uma tempestade, Deus tem a bonança para a tua vitória. Então, olha lá. Vamos lá. Atos 28, de 1 a 10. Diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. A minha tradução, ela está justiça com letra maiúscula, porque justiça era uma deusa grega, o nome dela era Justiça, e era Dica o nome dela, né? E os bárbaros, as pessoas que não tinham Deus, acreditavam, a mitologia grega contava então que essa deusa tinha a justiça nas suas mãos, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu vim dizer para você nesta noite que o nosso Deus, Ele não quer nada de mal para a sua vida, de coisas ruins para a sua vida. O nosso Deus, a justiça dEle é de amor, é de paz, é de alegria, é o reino de Deus. Amém? Deus não é um Deus vingativo, como a mitologia grega coloca, aquelas pessoas olhando para Paulo, vendo a víbora na mão, viu? Olha só, deve ter matado alguém, né? Porque a justiça não o deixou afundar e agora está vindo uma cobra pegá-lo.
Então, querido, o nosso Deus é um Deus de justiça, mas não a justiça da mitologia grega, a justiça que te atacha, que te derruba, mas uma justiça que te levanta todos os dias. Mas, acudindo ele a víbora no fogo, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Bota o 11 também. E 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Queridos, Paulo então era um prisioneiro e ele estava naquele navio. Porém, quando ele dava ideias, o dono do navio e o comandante do navio diziam: não vamos seguir o que ele está falando. Só que todas as ideias que Paulo dava vinham dos céus, porque Paulo estava olhando com os olhos de Deus aquela tempestade. E eu quero dizer também para você, existem 2 maneiras da gente ver: com os olhos das pessoas importantes, pessoas que conhecem o assunto daquele momento, e com os olhos de Deus. Então, quando você resolve olhar com os olhos de Deus, você tem vitória. E foi assim que Paulo fez. Ele não quis saber se os caras eram entendidos ou não. Ele seguiu as instruções do mestre. E assim nós devemos fazer também. Não importa o que esse mundo entendido em tantas coisas diz para cada um de nós. Os entendidos dizem que não tem emprego para você, os entendidos dizem que está difícil a coisa, os entendidos dizem que não vai dar, que não tem porta aberta. Agora a palavra do Senhor fala totalmente ao contrário. A palavra do Senhor fala que tem porta aberta para você. A palavra do Senhor diz que você pode todas as coisas nele que lhe fortalece. A palavra do Senhor diz que ele é o Deus do impossível. Então, quem você tem ouvido? A quem você tem dado os seus ouvidos? Assim, nós vamos ver como Paulo passou em vitória. Então, enxergue não mais com olhos humanos, mas enxergue com olhos espirituais toda e qualquer situação que você esteja vivendo, e a vitória é certa. Querido, então, eles foram dar numa ilha. O nome daquela ilha era Malta. Malta significa doce como mel. Doce como mel. Ou também, um outro significado de Malta é refúgio. Então, sempre que nós passamos por uma tempestade, o Senhor vem e nos pega no colo e nos coloca num local que é doce como mel, que é o lugar de refúgio, que é o lugar da nossa vitória. Meu irmão, muitos que passam por tempestades, a tendência deles é desistirem do sonho, é desistirem de acontecer algo melhor nas suas vidas, porque estão cansados de ter lutado com aquela tempestade. Agora, quando na tempestade você deixa o Senhor lutar por você, você não se cansa, e você olha para frente e não desiste. Amém? Amém? Você crê que é verdade isso? Então cutuca aí e diz assim: não desista. Se não tem ninguém, dá um cutucão na cabeça e diz: não desista. Então,
nós vemos que quando a gente está passando por uma tempestade, sempre Satanás levanta pessoas para nos fazer desistir, mas Deus levanta pessoas para nos animar. Naquele navio, Deus levantou Paulo. No navio da tua existência, nas tempestades da tua vida, Deus sempre vai levantar alguém para te animar, meu irmão. E quando você estiver bem animado, você vai animar outros também, porque você não vai desistir. Amém? Diga, eu não vou desistir. Vamos dizer, eu sei que a gente está em poucos, mas vamos lá? Vamos dizer de novo? Eu não vou desistir. Aleluia, glória a Deus, né? Então Ele sempre vai levantar alguém para te encorajar, para dizer que você tem que se alimentar da palavra. Como Paulo disse, vocês têm que se alimentar para vocês ficarem fortes, para poder passar essa tempestade em vitória. E assim somos nós. Nós temos que nos alimentar da palavra do Senhor, para que quando a tempestade vier, nós estejamos fortes e vamos ser bem-sucedidos em nome de Jesus. Então, agarre-se no Senhor. Não desista, porque em 1 Coríntios 10, 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então você vai suportar toda a tribulação, toda a tentação, tudo aquilo que vier na sua direção, você vai se comportar como campeão em nome de Jesus. E aquela tribulação toda passou e eles foram recebidos pelos bárbaros. O que é bárbaros? Eles chamavam de bárbaros, quem chamava? Os gregos e os romanos, todos aqueles que não falavam a língua deles. E nesse caso eram os indígenas. Mas eles foram super bem recebidos por aqueles bárbaros, por aquelas pessoas, tá? E nós vemos que então, depois que você passa em vitória a tribulação, você está mais forte. E foi assim que aconteceu com Paulo. A unção de Deus veio sobre a vida de Paulo naquele momento. E eu acho assim uma coisa muito interessante aqui, o versículo 3 diz assim: ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Então Paulo, apesar de ter sido tão importante naquele navio, dando ordens, no final ele estava o comandante. Ele que dizia tudo no final. Apesar dele ter, de prisioneiro, passado a uma posição tão importante de comandar quase, dando ordens naquele navio, Paulo foi lá, pegou os feixes e colocou na fogueira. Meu irmão, Paulo não se achava. Paulo não se achava. Paulo, apesar de ter sido tão importante, ele era humilde. Na hora que tinha que botar graveto na fogueira, ele foi lá e pegou os gravetos e colocou. Então não existe posição que nos faça diferentes. Todos nós somos iguais. Amém? Existe, claro, a autoridade. Mas a autoridade no reino de Deus, no reino dos céus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos faz todos irmãos e todos iguais em nome de Jesus. E eles foram o quê? Se aquecer naquele fogo. E nós vemos que no deserto, Deus enviou uma coluna de fogo para guiá-los para a vitória, para a terra prometida. E assim é o Senhor, Ele coloca a gente no fogo dEle, no fogo do Espírito. E o fogo do Espírito é quem nos guia à terra prometida, as coisas que o Senhor quer nos fazer e nos dar. E Ele nos faz ministros, a Bíblia fala, ministros, labaredas de fogo.
Então você pode ser uma labareda de fogo, você pode aquecer outras vidas, você pode com os seus gravetos, com a sua própria vida, estar levando o fogo de Deus para todas as pessoas que estiverem ao seu alcance. Olha, o fogo iluminava. Naquele tempo eles não tinham luz, então eles tinham que fazer aquelas fogueiras todas. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Luz do mundo. Então nós também precisamos iluminar. Querido, se a coisa está escura, se você não está enxergando saída, você é a luz do mundo. Você vai invocar o poder de Deus, você vai invocar a luz do Senhor sobre você, e você vai enxergar a saída em nome de Jesus. Eu creio que existe saída para o teu problema, amém? E o Senhor vai te mostrar. O versículo 4 diz assim, ó: quando os indígenas viram o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então, ele fugiu do calor, fugiu do calor uma víbora, uma serpente, uma cobra, sei lá, alguma coisa. Ou seja, Satanás não resiste àquele que tem o fogo de Deus. Meu irmão, Satanás não pode te tocar, amém? Não pode fazer mal algum. Ele veio, quis esgudunhar na mão de Paulo. Mas não teve jeito. Paulo sacudiu e jogou ele de novo no fogo. E é isso que Jesus vai fazer com Satanás. Vai jogá-lo naquele fogo do inferno, e que é o lugar dele. E é assim que nós temos que nos posicionar. A Bíblia diz uma coisa muito certa. Fala assim: estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia, glória a Deus. Então, olha, Satanás é a serpente que quer morder você e sentenciar você à morte. Eu acho muito, olha só o que diz aqui: certamente este homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa. Mas onde é que está aqui? Não é o 4, o 6. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Ou seja, olha só, Satanás, ele lança setas na sua mente, e tudo que ele espera é que você inche e morra. Tudo que ele espera é que os dardos malignos que ele lança sobre a sua mente faça você morrer. E muitas vezes o que as pessoas lá fora esperam de você é que você inche e morra, porque esse mundo é maligno, tem os olhos do inimigo. Esse mundo, se vê você sem emprego, já diz: vai morrer de fome, e não vai arranjar mais nada, esse aí, ó, imagina. Ou seja, inchar e morrer. E muitas vezes as palavras e as sentenças que as pessoas lançam, nós absorvemos e começamos a inchar e a morrer aos poucos. Só que nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, renunciar a cada uma dessas sentenças, renunciar a cada uma dessas palavras que são contrárias à palavra do Senhor Jesus Cristo. O que é que você vai fazer? Sacudir a serpente e jogar de novo no lugar que ela tem que estar. Então, quando vier uma palavra maligna sobre a sua mente, é isso que você vai fazer: sai de mim, não tem poder, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente e sobre o meu coração. Amém, querido?
E nós vemos que assim também é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Qual era a justiça daqueles indígenas? Eles conheciam a deusa justiça, a tal da dica, né? Eles só conheciam essa deusa, que faz o bem e que faz o mal, que dá o que é bom e dá o que é mal. Só que o nosso Deus é totalmente diferente dessa deusa da mitologia. O que aqueles homens olharam com a justiça própria aquela situação. Eles olharam, olha, ó, não morreu lá na tempestade, mas vai morrer agora. Pode contar que agora chegou a hora dele. Então, a justiça humana, os olhos humanos, como nós interpretamos as situações. Nós somos duros. Nós olhamos as situações e dizemos, tem mais é que acontecer isso mesmo, viu? Olha, ele era mau, não sei o quê. Então, assim, a nossa justiça humana, ela é terrível. Mas a justiça do Senhor é aquela que te espera, como aquele pai esperava o filho pródigo, apesar dele ter gastado tudo. Ele voltou e pediu perdão, pai, eu estou aqui, me acolhe. E o pai foi e o abraçou, querido. O Senhor é aquele que te olha e te abraça. Amém? Independente do que você tenha feito até aqui. Existia a justiça humana, sim. Paulo estava preso. Ele estava sendo conduzido como preso até Roma. Então a justiça humana, ela tem que acontecer, né? Se a pessoa mata alguém, ela tem que ir para a cadeia, porque é uma lei humana. Só que a justiça de Deus, ela é diferente. Aquele preso lá na cadeia, se ele disser, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, ele vai ser perdoado. Então nós temos que ver a diferença da nossa justiça para a justiça de Deus. E temos que ver que a graça do Senhor é aquela que nos conduz a enxergarmos as situações de uma outra maneira. Enxergarmos com os olhos do Senhor e não mais com a nossa própria justiça. Amém? E o que aconteceu? No final, eles já estavam olhando, olha ali. E vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. Então, quando a gente vê Deus agindo nas nossas vidas, nós mudamos o nosso parecer. Quando nós vemos a graça do Senhor, que é diferente da justiça humana, nós mudamos o nosso parecer. Então, Deus nos livra dos falsos conceitos que nós tínhamos e nós mudamos o nosso parecer. E no versículo 7 diz assim, ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo e de febre e disenteria o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. Querido, uma das primeiras experiências que eu tive com Jesus depois da minha conversão foi um dia que eu entrei na igreja e eu estava começando a ter uma cólica renal muito forte e eu só olhei para o bispo, que ainda era meu, ainda não era nem namorado, era meu paquera, aquele que eu botava os olhos, né? Eu olhei para ele e disse, não, eu vou me embora agora, porque eu tenho que ir para o hospital. Eu sei, quando começa essa coisinha aqui, eu tenho que sair correndo, porque senão daqui a pouco eu vou estar berrando. Daí ele assim, fica mais um pouco que nós vamos orar e tu vai ficar curado. Assim, tu não conhece a dor como é. Quase que eu perdi o namorado. Tu não sabe o que é. Eu quase morro de dor. Eu quase morro, não tem jeito. Por favor. Eu disse que eu quase perdi o namorado, porque quase que eu perco dele querer me namorar, né? Então, imagina, namorar com uma que não tem fé. Daí, eu disse, não, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Ele disse, não, vamos lá na frente que nós vamos orar. Eu, ai, tudo bem, tudo bem. Fomos lá.
Na mesma hora, a dor passou. Vamos bater uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Na mesma hora. E aquilo me encheu de fé. E eu posso imaginar, não só a família de Públio, mas a família de todas as pessoas que estavam vendo vários sendo curados ali naquele local. Eu posso imaginar eles montando uma igreja, porque disseram: olha, esse Deus que me curou, esse Jesus maravilhoso que transforma a minha vida, é esse que eu quero servir. E Paulo iniciou então a igreja em Malta, e aquela igreja perdurou por muitos anos. Então, outra coisa que eu acho muito interessante é que, apesar de nós vermos que Públio era um cara muito rico, muito importante naquela ilha, mas e daí? O que a posição dele agora ia ajudar o pai enfermo? Nada. O que o dinheiro dele poderia ajudar o pai enfermo dentro daquela ilha com índios? Nada. Mas o poder de Deus poderia fazer algo para ele. Então não importa, meu irmão, às vezes você olha para alguém que tem muito dinheiro, aquela pessoa também pode ter muito sofrimento. O dinheiro ajuda, ninguém vai dizer, ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro aqui, né? Mas não é o essencial. Quando você precisa de algo que vai além do dinheiro, só o Senhor tem poder para fazer na tua vida. E assim foi com Públio, assim foi com o pai dele, assim foi com várias pessoas que estavam naquela ilha. E eles ficaram quantos dias na casa de Públio? 3 dias. E 3 dias significa ressurreição, 3 dias significa nós nos levantando pelo poder de Deus. E a Bíblia fala: e estes nos distinguiram com muitas honras. Então a pessoa chega lá como prisioneiro e sai honrado. Meu irmão, é assim que Deus faz na nossa vida. Não importa o buraco que você tenha se metido, você vai sair dele em honra, em nome de Jesus. Amém? Você crê que isso vai acontecer? Eu creio. E ele diz assim: e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Então eu quero profetizar que tudo que for necessidade na sua vida, o Senhor há de providenciar em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus Cristo. Passados 3 meses, então eles ficaram naquela ilha 3 meses, mas ele conta com todas as necessidades supridas. Olha, passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Então, Deus providenciou o livramento após 3 meses, mas nesses 3 meses, eles foram supridos. Aquilo que parece que está demorando é o suprimento de Deus que Ele já está enviando para a tua vida.